Graça e paz, igreja. Estamos vivendo um tempo muito bom nesses 21 dias de oração. E o tema é a fé. E o texto escolhido para a gente estar compartilhando hoje está lá em Marcos 5, 25 ao 34. Um texto muito conhecido, eu peço que você acompanhe aí com a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em ti? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, a Bíblia nos conta a história desta mulher que sofria de uma hemorragia por pelo menos 12 anos. Naquela época, as pessoas viviam de acordo com a lei de Moisés. E em Levítico 15, a partir do verso 19, diz que uma mulher em período menstrual ficaria impura por pelo menos 7 dias. E quando a mulher tinha uma hemorragia por mais tempo, ela deveria ficar isolada da sociedade. Tudo em que aquela mulher tocasse ficaria impuro. A cama que ela se deitasse ou qualquer outra coisa que ela tocasse ficaria impuro. Se alguém tocasse naquela mulher, essa pessoa teria que tomar banho, lavar as suas roupas e essas pessoas ainda ficariam impuras até o final da tarde. Esta mulher estava há 12 anos sofrendo dessa doença. Não podia exercitar sua fé em comunidade. Ela estava em total isolamento, impedida de participar da vida comunitária. Não era uma doença que atingia somente o seu corpo físico, também atingia sua vida espiritual. Pois não podia participar do culto do Senhor, não podia participar das festas e nem em nenhuma reunião, ou seja, uma pessoa improvável de exercitar sua fé. Marcos 5, 25 diz que estava ali certa mulher. Esta mulher, por causa da sua situação, poderia estar em qualquer outro lugar, desfalecida de fé, em total desesperança, mas ela estava lá. A Bíblia diz que ela estava lá. Ela estava no meio da multidão e eu imagino os obstáculos que ela teve que vencer para chegar ali naquele local. Mas a palavra de Deus diz que, no verso 27, ela ouviu falar de Jesus. Eu fico pensando, quem falou de Jesus para aquela mulher? Qual era a distância que ela estava isolada da sociedade para aquela multidão? Quantas são as barreiras que essa mulher teve que vencer para chegar ali, de acordo com a situação dela perante o povo daquela época? Mas a palavra de Deus diz, ela estava ali. E eu pergunto, quais são os obstáculos que têm te impedido de exercitar a sua fé? Quais barreiras você tem que vencer para aumentar a sua fé? E eu quero destacar nesse texto pelo menos 3 princípios para aumentar a sua fé. O primeiro, você precisa se posicionar e dar um passo de fé. Para exercitar a sua fé, você precisa sair do lugar de conforto, do lugar que você está isolado e se posicionar como uma pessoa que acredita que já recebeu a sua fé. Quantas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus dentro dos cultos e nem têm coragem de levantar das suas cadeiras? Ouve a voz do Senhor
O Senhor tem algo para entregar para aquela pessoa, mas a pessoa ela é impedida de receber a sua bênção, porque talvez tem vergonha ou por duvidar. Mas o que você precisa fazer para aumentar a sua fé é se posicionar e dar um passo de fé. No verso 26 e 27, diz assim: ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. E essa é o segundo princípio que eu quero destacar: creia independente da sua situação. Aquela mulher estava com a doença crônica, era ela considerada impura, era discriminada pela sociedade, ela estava isolada da sociedade, falida de recursos, mas nada impediu ela de buscar o seu milagre. Ela não perdeu as esperanças. E quantas pessoas, às vezes, por um problema tão pequeno, perdem as esperanças? O que nós temos que fazer diante de uma situação dessa é ter o controle emocional, a gente ter a gente se manter posicionado em direção àquilo que a gente acredita que vai acontecer nas nossas vidas, de acordo com a palavra de Deus. É crer sem duvidar. A fé, ela está condicionada a você acreditar que já recebeu a sua bênção. Apesar de toda a situação que ela estava vivendo, ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, serei curada, no verso 28. E esse é o terceiro princípio que eu quero compartilhar com você, para exercitar e aumentar a sua fé. Ter uma fé sólida, sem duvidar. Talvez se ela olhasse a situação dela, perante a lei, ela diria: se eu tocar em alguém ou se eu tocar em Jesus, eu o contaminarei. Mas não, no coração dela não havia dúvidas. E no verso 29 diz que imediatamente cessou a sua hemorragia e ela foi curada. Jesus, ao perceber que dele tinha saído o poder, ainda questionou seus discípulos, dizendo: quem me tocou, porque de mim saiu o poder? E os discípulos falaram: Senhor, o Senhor pergunta quem te tocou, vês a multidão? Jesus continuou: quem me tocou, porque de mim saiu o poder. O Senhor Jesus, ele queria destacar a fé daquela mulher perante aquela multidão. E no verso 34, o Senhor entrega a recompensa para ela e diz: filha, a sua fé te curou. A fé que se posiciona, que continua sólida, independente da situação, junto com o coração que não tem dúvidas, tem o poder de atrair coisas maravilhosas para Deus. Em Mateus 21, 22 diz: e tudo que pedirem em oração, se crerem, receberão. E, irmãos, é com esse espírito de oração, com a fé fortalecida, crendo que já recebemos o nosso milagre, que eu quero te convidar aí da sua casa mesmo, para você orar pelos seguintes motivos. Ore aí pela sua família, ore pela sua vida financeira, ore pela célula, pelos seus oikós. Ore, faça isso agora mesmo, tire um tempinho, ore com fé, crendo que você já recebeu o seu milagre. Que Deus abençoe sua vida.